Você está prestes a desvendar o verdadeiro plano por trás da escalada militar dos Estados Unidos contra o Irã. Um plano que não está nas declarações oficiais, mas nas escolhas estratégicas feitas no campo de batalha. Existe um detalhe que poucos perceberam, mas que muda completamente a leitura desse cenário: a entrada do bombardeiro B-52. E isso não é apenas uma decisão operacional, é uma mensagem, um código, uma peça de xadrez que revela o que vem a seguir. Para entender esse movimento, precisamos voltar ao início da ofensiva. A primeira fase foi silenciosa, precisa e altamente calculada. Os Estados Unidos utilizaram bombardeiros furtivos como o B-2, além de operações cibernéticas para desestabilizar radares, cortar comunicações e confundir os sistemas de defesa do Irã. O objetivo era claro: cegar o inimigo antes de atingi-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em poucas horas, as defesas aéreas foram neutralizadas, estruturas estratégicas foram destruídas e lideranças importantes foram eliminadas. O Irã perdeu sua capacidade de enxergar e reagir de forma organizada. Essa fase foi uma verdadeira cirurgia, precisa, eficiente e devastadora. Mas aqui está o ponto-chave. Essa cirurgia não era o objetivo final, era apenas a preparação. A mudança acontece quando o B-52 entra em cena, e é aqui que o jogo muda completamente. Diferente do B-2, o B-52 não é furtivo, ele é grande, pesado e visível. Então por que utilizá-lo? Porque o B-52 só faz sentido quando o céu já está dominado, quando o inimigo já não consegue reagir com eficácia. Ou seja, a presença do B-52 não é apenas uma escolha, é uma confirmação. Ela confirma que os Estados Unidos acreditam ter conquistado a superioridade aérea sobre o Irã. E isso muda tudo. A partir desse momento, a estratégia deixa de ser cirúrgica e passa a ser massiva. Sai a precisão silenciosa e entra a força bruta. O B-52 não entra para complementar a estratégia anterior. Ele inaugura uma nova fase, onde o objetivo é destruir de forma sistemática o que ainda resta. E os alvos deixam isso ainda mais claro. Os bombardeios com B-52 estão focados nos centros de comando e controle do Irã. Esses centros são o brain das Forças Armadas, coordenam ataques, organizam defesas e conectam todas as unidades militares. Ao destruir esses pontos, os Estados Unidos não estão apenas atingindo estruturas físicas, estão desarticulando completamente a capacidade de resposta do Irã. Sem comando, não há coordenação. Sem coordenação, não há estratégia. E isso impacta diretamente o principal trunfo iraniano: os mísseis balísticos. O Irã pode até ter milhares deles, mas sem um sistema de comando funcionando, esses mísseis perdem sua eficácia estratégica. Eles deixam de ser uma ameaça organizada e passam a ser apenas recursos isolados. É exatamente esse o efeito que está sendo produzido. A queda nos lançamentos, a dificuldade de coordenação e o enfraquecimento geral da resposta militar mostram que essa estratégia está funcionando. Mas há algo ainda mais importante por trás dessa escolha. O B-52 não revela apenas o que está acontecendo agora. Ele revela o que os Estados Unidos esperam do futuro da guerra. Esse bombardeiro é mais barato, mais resistente e ideal para campanhas prolongadas. Diferente do B-2, que é extremamente caro e usado em momentos específicos, o B-52 foi feito para sustentar operações por longos períodos. Isso nos leva a uma conclusão inevitável: os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra longa. A troca de aeronaves indica uma mudança de fase. Saímos de um ataque inicial de alto impacto e entramos em uma etapa de pressão contínua, com bombardeios constantes e desgaste progressivo da estrutura militar iraniana. E quando você conecta todos esses pontos, o plano começa a ficar claro. Primeiro, neutralizar as defesas, depois, destruir a capacidade de comando e, por fim, eliminar qualquer possibilidade de resposta coordenada. Isso não é apenas enfraquecimento, é desarticulação total. E quando um país perde sua capacidade de reagir, novas possibilidades surgem, possibilidades que vão além do ataque aéreo. A entrada de tropas terrestres, por exemplo, deixa de ser improvável e passa a ser uma opção estratégica real.
Tudo isso começa com um detalhe que parece simples, mas não é: a escolha do B-52. Esse movimento mostra que a guerra entrou em uma nova fase, uma fase mais intensa, mais direta e potencialmente mais perigosa. E agora a pergunta é inevitável: esse caminho leva a um fim mais rápido do conflito ou abre espaço para uma escalada ainda maior? Porque quando o B-52 entra em cena, ele não vem para testar, ele vem para pressionar até o limite. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer a seguir, porque entender esse movimento pode ser a chave para prever os próximos passos desse jogo geopolítico.